Em 1991, Ingrid Caicart foi brutalmente assassinada com 62 facadas no prédio onde morava. Cartas anônimas, flores indesejadas e um perseguidor oculto são apenas alguns dos elementos intrigantes desse caso. 3 décadas depois, a pergunta ainda permanece: quem matou Ingrid e por quê? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje, Alexandre, nós vamos viajar para a Bélgica, a terra do meu detetive preferido da ficção. E esse eu sei falar o nome. Hercule Poirot. Olha aí, vai ser um mistério que no final vai ter uma solução? Não, porque esse podcast aqui não lida com isso. Eu não sou Poirot. É verdade. O Poirot nunca deixou de desvendar um caso. Mas eu, infelizmente, ainda não cheguei nesse nível. Mas eu acho que você já desvendou algumas coisas. No meu coração, você já desvendou alguns casos aqui. E é isso aí. Aqui é o Alexandre. Sempre esqueço de falar isso. Tem gente que não sabe meu nome por causa disso. Tem gente que te chama de Marcelo. Não, pode chamar. Você é o marido da Marcela. Pode chamar, não tem problema. É que eu mesmo esqueço. Tem gente falando, Marcela... Teve um comentário que realmente falou isso. Marcela, promove o Alexandre a host também. Às vezes ele fala coisas legais e tal. E, gente, eu não falo mais porque eu não tenho o que dizer. Eu não sou tão brilhante, eu não tenho tanto pra dizer o tempo todo. E eu sou péssimo pra ler um roteiro. Então, eu não sou necessariamente um co-host. Eu tô aqui, do lado da Marcela. Eu gostaria que ele fosse, inclusive. Ela adoraria. Eu adoraria ter alguém pra dividir essas páginas todas de roteiro. Ia ficar uma merda. Ia ficar metade uma merda. Mas... Vídeo o episódio da Darlie Routier. Que você tem outro falou episódio, mas eu não quero lembrar disso. Parte. Tá perdido por aí um episódio que eu gravei porque a Marcela ficou doente. Também. E, sei lá, acho que ele tem 20 minutos de duração, porque eu li tudo rápido e ficou uma merda. Tá escondido por aí. Não é culpa minha não, gente. É que realmente não dá certo. E é isso aí. Eu acho que isso é importante. Me fala agora o que aconteceu com a Ingrid Caicart. Bom, hoje a gente vai falar da morte, né, da Ingrid Caicart. E eu não acho que o caso dela tenha recebido muita atenção internacional. Ele foi noticiado principalmente pela mídia local. E como vocês já sabem, ele aconteceu na Bélgica. O único caso belga que eu me lembro da gente já ter feito, assim, de cabeça, é aquele do roubo dos diamantes, né? Que é na Antuérpia. Antuérpia fica na Bélgica. Adoro aquele episódio. Mas ele envolvia tantas nacionalidades, tantas pessoas de países diferentes e tal, que não deu pra focar tanto na Bélgica mesmo, entendeu? Então eu considero esse o primeiro caso oficialmente belga. Entendeu? Entendi. E eu acabei aprendendo muitas coisas sobre o país enquanto eu pesquisava para esse episódio. A Bélgica é um país da Europa Ocidental com uma área de 30,5 mil quilômetros quadrados e a população é de 11,59 milhões de habitantes. A Bélgica é basicamente constituída por 2 grupos linguísticos, os flamengos, falantes do holandês, e os valões, que falam francês, além de um pequeno grupo de pessoas que falam a língua alemã. As 2 maiores regiões da Bélgica são a região de língua holandesa de Flandres, ao norte, com 59% da população, e a região francófona da Valônia, ao sul, habitada por 31% dos belgas. Eu achava que a maior parte dos belgas falava francês, mas não. A maior fala holandês. Francês é a segunda língua mais falada na Bélgica. Francófono é um nome chique pra quem fala francês? Isso, exatamente. Okay. A região da capital, Bruxelas, é oficialmente bilíngue e uma pequena comunidade de língua alemã existe no leste da Valônia. Esses são os detalhes mais importantes sobre a Bélgica que vocês precisam saber ao longo desse episódio.
Então, vamos partir para o caso da Ingrid, que aconteceu em 1991. A Ingrid Kaikart nasceu em 7 de maio de 64, em Maldegem, na Bélgica. Ela era filha única do Georges e da Marie-Joseph, um casal que administrava uma padaria na pequena vila. A Ingrid passava a maior parte do tempo morando com os pais, mas ocasionalmente ela se hospedava com o namorado no apartamento dos pais dela no condomínio Neptunus, na Heldenplein, em Nokke-Heist. Nokke-Heist é uma tranquila vila costeira em Flandres Ocidental, a região de língua holandesa da Bélgica, tanto que a maioria dos registros sobre esse caso está nesse idioma. A Ingrid era uma empresária confiante e independente que estava determinada a abrir o seu próprio caminho em um meio que muitas vezes a subestimava. Aos 26 anos, ela já era dona e administradora da sua imobiliária, a Hense Atlanta, em Nokke-Heist. É engraçado que ela escolheu esse nome para a imobiliária, com 2 palavras que começam com a letra A, para que a empresa dela fosse uma das primeiras a aparecer na listagem das páginas amarelas, que era em ordem alfabética. Hoje em dia nem existe mais páginas amarelas, né? Mas era muito popular antigamente. Era a forma de se consultar coisas e de procurar por comércio, serviços e tal. Então ela foi inteligente na Hense Atlanta dela. O negócio prosperava, um reflexo da determinação e da ambição da Ingrid. Descrita como atraente e sempre impecavelmente vestida, ela vivia uma vida tranquila e estável. A Ingrid tinha muitos admiradores, mas aventuras amorosas não a interessavam. Ela tinha um namorado sério chamado Luke, com quem ela estava há 3 meses, e o casal tinha até acabado de voltar de férias de esqui. Como filha única, a Ingrid carregava um profundo senso de responsabilidade para com os pais. Ela odiava ficar longe deles por muito tempo, sabendo o quão solitários e deprimidos eles se sentiam sem ela. Além do negócio bem-sucedido e do relacionamento estável, a vida da Ingrid era bastante comum. Jovem, loira e de presença marcante, ela se destacava em Nokke-Heist pelo cuidado impecável com a aparência, algo fundamental para o seu trabalho, sobretudo em uma cidade conhecida pela elegância. 16 de março de 91 foi um sábado ensolarado. Por volta do meio-dia, a Ingrid fechou a sua imobiliária e seguiu até a boutique Scaramouche, que pertencia a uma amiga dela, para experimentar alguns vestidos que ela tinha visto num desfile de moda na noite anterior. A amiga se lembrou mais tarde de como a Ingrid parecia estar de ótimo humor naquele dia. Pouco depois, a Ingrid passou numa padaria próxima, onde ela comprou um sanduíche. Normalmente, ela voltava para Maldegem para almoçar com os pais, mas naquela tarde ela preferiu ficar em Nokke-Heist, porque ela teria uma reunião com um cliente à tarde. Por volta de 12h45, a Ingrid deixou a padaria. Minutos depois, ela chegou ao condomínio Neptunus, na Heldenplein, levando o sanduíche e as roupas que ela tinha comprado. Lembrando que esse é o prédio onde ela passava algumas noites por semana com o namorado. A Ingrid cumprimentou alguns conhecidos com um sorriso e acenou para outros antes de entrar no prédio e pegar o elevador até o 7º andar. Poucos minutos depois, Romy, uma outra moradora do edifício, retornava ao prédio com os filhos, depois de almoçar num restaurante próximo. Eles entraram no elevador e subiram até o 6º andar, onde a Romy e as crianças moravam. Mas quando as portas do elevador se abriram, a Romy se deparou com uma cena aterradora. Bem à sua frente, esparramado na escada que levava ao 7º andar, jazia o corpo ensanguentado da Ingrid Kaikart. A Romy ficou paralisada.
Seus instintos lhe diziam que alguém tinha acabado de subir correndo as escadas para o 7º andar quando as portas do elevador se abriram, embora ela não tivesse visto ninguém. Sentindo o perigo, sem querer correr riscos e tomada pelo pânico, ela protegeu os olhos dos filhos, que ainda eram crianças, daquela cena horrível. A Romy rapidamente voltou para dentro do elevador, desceu para o térreo e correu para fora do prédio, gritando freneticamente. No mesmo estado de pânico, ela encontrou uma cabine telefônica e ligou para o marido, informando-o do terrível incidente que ela tinha presenciado. O marido imediatamente a instruiu a chamar a polícia. Mais tarde, vestígios de sangue encontrados na escada para o 8º andar reforçaram a suspeita da Romy de que o assassino ainda estava no prédio naquele momento. Ele provavelmente ouviu o elevador chegando e depois ouviu o pânico da Romy e fugiu silenciosamente escada acima até o 8º andar. E enquanto a Romy fugia para fora do prédio com os seus 2 filhos e começava a gritar alto e a dar o alarme, o assassino aproveitou a confusão para escapar. Logo, a praça em frente ao prédio foi tomada por viaturas policiais. No interior, os agentes se depararam com uma cena de extrema brutalidade. Sangue espalhado por toda parte e o corpo da Ingrid, esfaqueada 62 vezes num ataque frenético e implacável. As marcas no chão indicavam que o agressor a surpreendeu logo após ela sair do elevador, no patamar do 7º andar, e a perseguiu até a escada que levava do 7º para o 6º andar, onde a Ingrid tombou sem vida. A investigação situou o assassinato entre as 13h15 e 13h35. Os ferimentos defensivos nas mãos e nos braços da Ingrid contavam uma história de resistência feroz. Ela lutou com todas as forças, ferindo o agressor no processo. Ingrid lutou pela vida, recordou seu pai Georges. Ela teve ferimentos graves nas mãos e nos braços e ela lutou como um leão. Graças a isso, o assassino não saiu ileso. Durante o ataque, ele também se feriu e deixou rastros de sangue pela cena. Uma marca de mão ensanguentada ficou na porta de vidro do prédio e um rastro de sangue se estendeu por cerca de 170 metros pela rua e pela calçada até a Cardinal Mercier-Land. Parte desse sangue não era da Ingrid, e sim do próprio agressor, fornecendo um importante vestígio de DNA. O rastro de sangue, no entanto, terminava de forma repentina. Os investigadores concluíram que o assassino provavelmente entrou num carro e se mandou antes da chegada da polícia. É um milagre que o assassino tenha conseguido escapar sem ser notado, porque a praça Heldenplein estava muito movimentada. Uma fila de pessoas aguardava no caixa eletrônico ao lado do prédio para sacar dinheiro. A polícia imediatamente começou a interrogar os que aguardavam na fila, mas apenas uma pessoa relatou ter visto algo incomum, e era uma única mancha de sangue na calçada. A polícia então se deslocou rapidamente até o ponto onde o rastro de sangue terminava e começou a interrogar testemunhas sobre qualquer coisa suspeita. Várias pessoas se lembraram de um pequeno carro vermelho mal estacionado e atrapalhando a calçada. Uma testemunha, que concordou em ser submetida à hipnose, teria conseguido restringir o veículo a um Honda Civic vermelho, um modelo bastante popular na época. Os investigadores vasculharam todos os registros de proprietários de Honda Civic vermelhos na região de Flandres Ocidental, na Bélgica, mas não encontraram nenhuma pista. Nada havia sido roubado da Ingrid e nem levado do seu apartamento, e não havia sinais de agressão sexual. A brutalidade do ataque, entretanto, levou os investigadores a crerem que a Ingrid provavelmente conhecia o seu assassino, não apenas de passagem, mas de forma pessoal. Naturalmente, o primeiro foco da polícia foi o Luc,
o namorado da Ingrid, a pessoa que ela estava indo visitar naquele dia. No entanto, a sua inocência logo ficou clara. Ele permaneceu no apartamento o tempo todo, o que foi confirmado por vários vizinhos. Ele não apresentava nenhum ferimento compatível com o ataque, e a gente sabe que o assassino ficou bastante ferido e sangrando, e o DNA dele não era compatível com o DNA encontrado na cena do crime. Devastado, o Luke teve que lidar com a realidade de que a Ingrid havia sido brutalmente assassinada a poucos metros da sua porta, sem que ele percebesse. O Luke ficou muito mal, muito abalado psicologicamente, e demorou muitos anos para ele se recuperar do que aconteceu. Com o suspeito mais óbvio inocentado, os investigadores voltaram seu foco para as últimas semanas de vida da Ingrid, em busca de pistas que pudessem explicar quem poderia tê-la matado. Segundo a mãe da Ingrid, a Marie Joseph, uma série de acontecimentos estranhos marcaram os dias que antecederam sua morte. Um episódio em particular se destacou. Em 14 de fevereiro de 91, Dia dos Namorados na Bélgica, igual nos Estados Unidos e muitos outros países, a Ingrid recebeu um cartão de um admirador secreto. Embora ela soubesse que não era do namorado Luke, a Ingrid parecia reconhecer quem havia enviado. Visivelmente irritada, ela rasgou o cartão em pedaços na frente da mãe, que mais tarde relatou o incidente à polícia. Esse, contudo, não seria o último contato da jovem com o remetente misterioso. Em 2 de março, a Ingrid abriu o porta-malas do carro e encontrou outro bilhete de um remetente anônimo. Era uma carta cheia de declarações de amor, mais um sinal perturbador de que alguém a observava de perto. Eu ficaria aterrorizada de saber que alguém abriu a mala do meu carro para deixar uma carta lá dentro, alguma coisa assim. Poucos dias antes da sua morte, a Ingrid recebeu outro gesto misterioso. Em 9 de março de 91, um buquê de cravos roxos foi entregue na sua imobiliária. A escolha das flores era, no mínimo, peculiar, porque a Ingrid odiava cravos e ela não gostava da cor roxa. Ela sempre dizia que só se dá cravos a pessoas mortas, contou a sua mãe Marie Joseph anos depois. Nossa. Pelo menos aqui no Brasil, a Ingrid não estaria tão errada assim em associar cravos com a morte, porque existe até um tipo de cravo popularmente chamado de cravo de defunto por aqui. E essa é uma flor muito associada à saudade e ao luto, e as pessoas antigamente usavam muito essa flor em rituais fúnebres ou em homenagens póstumas. Se eu não me engano, no México, essa flor também é muito usada nas celebrações do Dia dos Muertos. Mas eu não sei se outros países fora da América Latina têm essa cultura de associar cravos à morte, Eu chutaria que não, mas é só uma curiosidade, entendeu? E eu já ouvi falar também que o cravo, eu particularmente não gosto de cravo, porque eu acho que o cheiro dele é muito forte. Ele tem um cheiro muito característico, muito particular, assim, que não é todo mundo que gosta, e que é um cheiro forte. E eu já ouvi dizer que o cravo era usado, para enfeitar, por exemplo, o caixão e tal, quando a pessoa, nos velórios, quando a pessoa tá lá morta, para disfarçar os odores, entendeu? Uhum. Pelo menos há muitos, muitos anos atrás era assim. Hoje em dia, com essas técnicas de, embalsamar e tal, que são melhores, já não precisa tanto, se preocupar com isso e encher o caixão da pessoa de cravo. Mas antigamente era um dos motivos pelo qual o cravo era associado à morte, era esse, que ele era muito usado na decoração ali do velório, entendeu? Para disfarçar os outros odores. Esse buquê do remetente anônimo intrigou ainda mais os investigadores. As floriculturas locais não conseguiram identificar a origem do buquê. Cravos roxos eram raros na região e ninguém se lembrava de tê-los vendido na época. Eu nunca vi um cravo roxo. Eu já vi cravos de várias cores. Cravos costumam ser bem coloridos e tal, cores bem vivas, mas eu nunca vi um cravo roxo.
Para os especialistas, esse tipo de gesto indicava que o agressor tinha uma fixação obsessiva. Não se tratava apenas de Ingrid como pessoa, mas de uma versão idealizada dela, construída em sua mente, que ignorava totalmente as suas preferências pessoais, como rosas ao invés de cravos, por exemplo. Para Ingrid, o buquê se tornou um presságio sombrio do que estava por vir, simbolizando a atenção do perseguidor e a sua percepção distorcida de quem ela realmente era. Esse gesto misterioso, acompanhado de bilhetes anônimos, pintava o retrato de alguém que a observava de perto e planejava cada movimento com cuidado. O pior de tudo é que essa não foi nem a última coisa estranha que aconteceu antes da morte da Ingrid. Em 13 de março de 91, 3 dias antes da sua morte, a Ingrid estava no apartamento com o namorado Luke quando o interfone tocou de repente, tarde da noite. Logo em seguida, alguém bateu na porta. Como eles não esperavam visitas, o Luke usou o interfone para perguntar quem estava lá, mas não obteve resposta. E quem quer que fosse, foi embora logo depois. O incidente parecia banal à primeira vista, mas levantava suspeitas. A pessoa não só interfonou lá debaixo da entrada do prédio, mas subiu e bateu na porta. Isso sugere que essa pessoa devia ter conhecimento íntimo do prédio e foi capaz de entrar no local, se locomover até o 7º andar sem ser notada e desaparecer rapidamente. É fácil você descobrir em qual prédio uma pessoa mora, mas você saber qual andar e qual apartamento específico, você já tem que ter um conhecimento mais íntimo da vida daquela pessoa, sabe? Ninguém viu quem era essa pessoa, mas o episódio sugeria que o visitante conhecia o prédio e talvez estivesse familiarizado com os hábitos da Ingrid e do seu namorado. Infelizmente, ninguém parecia saber muito sobre o perseguidor da Ingrid, se é que alguém sabia alguma coisa. Não havia descrição, semelhança ou qualquer informação concreta para compartilhar. Nenhum dos vizinhos se lembrava de ter visto a pessoa que tocou o interfone e bateu na porta, e nenhuma das floriculturas locais se recordava de ter recebido um pedido de cravos roxos. A polícia, a princípio, estava diante de um mistério quase completo. Com poucas pistas restantes, a polícia recorreu ao sangue do assassino, deixado na cena do crime. O DNA coletado foi comparado com os bancos de dados relativamente recentes disponíveis na época, na esperança de encontrar uma correspondência. No final de março de 91, os resultados chegaram. Nenhuma correspondência foi encontrada. O DNA não correspondia a ninguém nos arquivos, incluindo o namorado da Ingrid, o Luke, como vocês já sabiam. Os investigadores concluíram que o agressor, cujo sangue indicava ser um indivíduo do sexo masculino, não tinha antecedentes criminais registrados e permanecia desconhecido para as autoridades, mantendo o caso envolto em mistério. 2 semanas após o assassinato da Ingrid, a polícia de Maldegen recebeu uma carta anônima endereçada ao comissário Senrave. Escrita inteiramente em letras maiúsculas e em francês, o texto era direto e alarmante. Matei Ingrid Kaikart por amor, por la passion. Eu a conhecia muito bem. A forma da carta, a sua linguagem e o fato de ter sido enviada pouco tempo depois do crime intrigaram os investigadores. Não havia nenhum comissário Senrave trabalhando naquela delegacia, mas havia um policial chamado Bob Senrave que residia em Maldegen. A carta enviada à polícia estava escrita em francês e letras maiúsculas. Embora o conteúdo em si não reduzisse o número de suspeitos, a língua levantava uma questão crucial. A Ingrid havia sido assassinada na região flamenga da Bélgica, onde o holandês, o dialeto flamengo, é falado. Os seus familiares e seus amigos também eram flamengos, mas a carta estava em francês. Isso fez os investigadores se perguntarem se o assassino poderia ser valão, da região da Valônia, onde se fala francês,
ou talvez ele fosse estrangeiro. Ou, pior ainda, a carta podia ser uma farsa para confundir a polícia. Para tentar avançar no caso, a polícia tornou essa carta pública, exibindo-a no canal de TV VTM e pedindo que qualquer pessoa que reconhecesse a caligrafia se apresentasse. Paralelamente, tentaram extrair DNA da saliva presente no selo do envelope para comparar com o sangue deixado na cena do crime. Infelizmente, ambos os esforços fracassaram. Ninguém reconheceu a caligrafia e o DNA não forneceu pistas úteis. A carta, embora não tenha levado a uma identificação imediata, se tornou um dos elementos mais misteriosos e perturbadores da investigação, mostrando que o assassino tinha consciência das repercussões do crime e parecia querer afirmar sua conexão pessoal com a Ingrid. Apesar da exposição pública, o autor permaneceu desconhecido e o caso esfriou depois desse episódio, deixando apenas mais uma camada de mistério em torno do assassinato da Ingrid. O corpo da Ingrid foi devolvido à sua cidade natal, de Maldegen, onde foi sepultado. Mas, mesmo na morte, ela não parecia descansar em paz. Pouco depois do enterro, em abril de 91, alguém desconhecido visitou o túmulo e deixou 3 flores. O padrão se repetiu nos anos seguintes, em abril de 93 e novamente em abril de 96, sempre com o mesmo arranjo, 2 rosas e um cravo roxo, a mesma flor que havia sido enviada anonimamente para o seu local de trabalho semanas antes do assassinato. Depois disso, tão misteriosamente quanto começaram, as visitas cessaram. Quem quer que fosse, nunca mais voltou. Esses gestos silenciosos e perturbadores reforçavam a sensação de que a Ingrid havia sido alvo de alguém obsessivamente ligado a ela, mesmo após a morte. Nos anos seguintes ao assassinato da Ingrid, a polícia investigou diversos suspeitos, mas nenhum deles foi ligado de fato ao crime. 2 nomes chamaram a atenção: um homem em situação de rua de Ghent e um homem de Schaerbeek. Ambos estavam próximos a Noorderheist na época do assassinato e possuíam um histórico de crimes sexuais. Contudo, investigações mais aprofundadas descartaram qualquer ligação deles com a morte da Ingrid. Além desses 2, surgiram outros suspeitos. Um ladrão de BMWs que a Ingrid havia ajudado a identificar e um pedreiro de Schaerbeek condenado por agredir sexualmente várias funcionárias de imobiliárias costeiras. Todos foram considerados pistas falsas e o DNA de nenhuma dessas pessoas correspondeu ao do assassino. Durante esse período, amigos, familiares e colegas de trabalho da Ingrid foram interrogados repetidamente, mas nenhuma pista concreta levou à identificação do assassino. A polícia chegou a exumar o túmulo de um homem falecido em Varschut, considerado suspeito devido ao seu histórico de múltiplos crimes na época do assassinato da Ingrid. As autoridades coletaram amostras de DNA, mas os resultados não corresponderam ao do assassino, descartando definitivamente a sua participação no caso. No final de 97, a polícia fez um apelo público e finalmente alguém se apresentou. A testemunha afirmou se lembrar de ter visto um homem ensanguentado próximo ao prédio da Ingrid no dia do assassinato. Com base em sua descrição, foi criado um retrato falado que foi distribuído entre os moradores locais. Infelizmente, ninguém reconheceu o homem retratado. Além disso, já haviam se passado 6 anos desde o crime, levantando dúvidas sobre a confiabilidade da memória da testemunha. Apesar do esforço, o retrato falado não levou a nenhuma pista concreta sobre o assassino. Em novembro de 2002, a polícia fez mais um apelo público, dessa vez compartilhando as cartas anônimas ligadas ao caso da Ingrid.
Na ocasião, os investigadores declararam acreditar que o assassino provavelmente era um admirador secreto, consumido pela raiva após ser rejeitado. O chefe de polícia, Jean-Pierre Lecans, comentou: "Dada a fúria com que o assassinato foi cometido, assumimos que Ingrid foi vítima de um admirador rejeitado. Ela tinha um namorado estável e levava uma vida tranquila, mas era uma jovem loura e bonita. A nossa hipótese de trabalho é que ela foi assassinada por um homem que via mais nela do que ela via nele." Programas de TV apresentaram novas pistas ao público, mas nenhuma levou a uma solução. Ao longo de toda a investigação, cerca de 2.000 pessoas foram interrogadas sem que o assassino fosse identificado. Em 2010, a investigação sobre o assassinato da Ingrid recebeu um breve impulso quando Ronald Alan Jansen, um estuprador e assassino em série de 38 anos de Loxbergen, foi preso. O Ronald Jansen havia matado 3 jovens mulheres entre 18 e 22 anos, incluindo Shanna Appletons, Kevin Paulus e Annick van Witzel. A polícia considerou a possibilidade da Ingrid estar entre as vítimas do Ronald Jansen e comparou o perfil de DNA deixado na cena do assassinato da Ingrid com o do Ronald. No entanto, não houve correspondência. O Ministério Público de Bruges confirmou que ele não tinha qualquer relação com o caso da Ingrid. Quase 21 anos após o assassinato brutal da Ingrid Kijkaert, as autoridades de Bruges conseguiram uma nova pista. Pouco antes da sua morte, a Ingrid teria rejeitado um farmacêutico da Antuérpia e surgia a possibilidade de uma retaliação. A descoberta veio de uma jovem policial novata chamada Saskia Buiser, que revisou o arquivo do caso com a mente aberta. A leitura do arquivo me levou a conversar com as pessoas novamente, e isso rendeu novos depoimentos. Algumas testemunhas, depois de todos esses anos, começaram a contar coisas que sempre as incomodaram, mas que nunca haviam compartilhado antes, disse a Saskia. As investigações indicaram que a Ingrid tinha um admirador, um farmacêutico de cerca de 30 anos, casado, pai de 2 filhos, que possuía ou alugava um apartamento na residência Albert I em Heist, perto da Praça Heldenplein. Segundo a Saskia, a Ingrid havia contado a conhecidos que esse homem costumava se sentar no salão de chá da Royal Brasserie e observá-la de lá. Em 2012, a polícia conseguiu localizar esse homem. Era, de fato, o farmacêutico que havia enviado o cartão para Ingrid no Dia dos Namorados. E também foi ele que deixou a carta anônima no porta-malas do carro dela. Mas não foi ele que enviou os cravos roxos. Frequentemente, ele espionava a Ingrid de um terraço próximo e afirmava estar secretamente apaixonado por ela. Acho que não tão secretamente assim, né? Mas havia um problema crucial. Ele tinha um álibi incontestável. No dia do assassinato, ele estava a bordo de um navio em direção ao Canadá, e registros, documentos e o testemunho de outros passageiros confirmaram o seu paradeiro. Além disso, o DNA do assassino não correspondia ao dele. Caraca, a mulher tinha 2 stalkers, então. No mínimo, né? Não. Apesar disso, a investigação só ganhou com a descoberta. Graças a novos depoimentos, agora sabemos de onde vieram essas declarações de amor, mas ainda não temos um nome para o verdadeiro assassino, disse a Saskia. Durante essa revisão do caso, Saskia ainda descobriu um incidente até então pouco conhecido do passado da Ingrid, que sugeria que alguém poderia ter tentado machucá-la antes mesmo do assassinato. Em 14 de dezembro de 1989, a Ingrid foi levada ao hospital com um ferimento profundo de faca na coxa. O ocorrido aconteceu após uma aula de culinária na Escola de Hotelaria e Turismo Spermali, em Bruges. Na época, a Ingrid contou que havia se acidentado.
Ela teria se sentado sobre uma faca de chefe deixada no banco do motorista do seu carro. Embora essa explicação tivesse sido aceita pela mãe dela e pelos médicos que a atenderam na época, os detetives consideraram a história extremamente improvável. Um ferimento profundo como aquele, no contexto descrito, parecia difícil de acontecer acidentalmente, levantando a possibilidade de que alguém pudesse ter atacado a Ingrid anteriormente. Esse detalhe, juntamente com os eventos que se seguiram nos anos seguintes, sugeria que a Ingrid poderia ter sido alvo de uma obsessão perigosa muito antes da sua morte. Assim, se você botar uma faca no banco do carro, a faca vai ficar, deitada. A faca não vai ficar em pé no banco do carro. É muito improvável ela ficar assim. Então, se você sentar na faca e ela estiver na horizontal, você não iria se machucar tanto, entendeu? Sim. Mas era um ferimento, muito profundo na coxa dela. Isso é muito esquisito. O caso agora ganhava uma nova dimensão. Não se tratava apenas de um crime isolado, mas de uma série de eventos estranhos e potencialmente ameaçadores que a perseguiam há anos. A Saskia comentou: talvez haja testemunhas ou pessoas que lembram desse incidente de 89 de maneira diferente. Detalhes que na época ninguém percebeu. Isso pode nos ajudar a entender melhor quem estava de olho na Ingrid. Em 20 de março de 2014, a Polícia Federal belga publicou um vídeo em seu canal do YouTube, renovando o apelo ao público por informações sobre o assassinato da Ingrid. Dessa vez, havia uma pista nova e intrigante para compartilhar. Em 2012, após um dos apelos públicos, uma mulher se apresentou à polícia com um relato perturbador. Ela disse que havia sido amiga de um guia turístico francês, que trabalhava no sul da França para empresas de ônibus locais. Entre 2000 e 2005, durante uma viagem de turismo, o ônibus do seu amigo parou em um bar. Uma mulher do último grupo de turismo estava sentada sozinha chorando. Quando o guia perguntou o que havia acontecido, ela confessou algo terrível. O seu irmão havia assassinado alguém em Nokerheist muitos anos antes. Ela manteve o segredo por meio de que os seus pais idosos não sobrevivessem à verdade. A testemunha nunca esqueceu o relato, mas não sabia como ou a quem contá-lo. Só ao assistir ao apelo sobre o caso da Ingrid em 2012, ela percebeu que as peças finalmente se encaixavam. Ela forneceu à polícia o nome do guia turístico e detalhes sobre ele, mas infelizmente o homem havia falecido em 2005, tornando impossível interrogar a fonte direta da informação. Diante disso, a polícia recorreu à segunda melhor opção e fez um apelo direcionado a qualquer pessoa que tivesse viajado em ônibus turísticos pelo sul da França entre 2000 e 2005, na esperança de que alguém pudesse se lembrar daquela mulher ou daquele relato. No vídeo do YouTube de 2014, o detetive Patrick Deneuve contou a história diretamente às câmeras, apelando a testemunhas que pudessem se lembrar da mulher no bar. Embora o guia turístico não pudesse mais contar sua versão dos fatos, a polícia esperava que a memória de outros passageiros ou conhecidos pudesse ajudar a preencher as lacunas, mantendo viva a busca por justiça para a Ingrid Kijkaert. Até então, a análise de DNA na Bélgica se concentrava principalmente em correspondências diretas, comparando amostras de cenas de crime com perfis já existentes em bancos de dados de criminosos condenados ou suspeitos específicos. Essa abordagem, embora útil, tinha limites claros. Se o assassino nunca tivesse deixado registro criminal ou não estivesse em um banco de dados, a investigação ficava praticamente sem pistas. Um avanço significativo surgiu graças a Sophie Claerhaut, pesquisadora e autora especializada em engenharia forense. Ao tomar conhecimento do caso da Ingrid,
ela entrou em contato com a família e se envolveu pessoalmente na busca por justiça. Junto aos pais da Ingrid, a Sophie pressionou por uma atualização nas leis de DNA da Bélgica, inspirada na abordagem americana que levou à captura do infame assassino, Golden State, o Golden State Killer. A proposta introduziu o conceito de DNA familiar. Diferente da comparação direta, esse método permite que os investigadores procurem correspondências parciais, identificando indivíduos que compartilham parentesco próximo com o agressor, pais, filhos, irmãos ou até primos. Uma correspondência parcial, indicando pelo menos 50% de DNA compartilhado, não aponta diretamente para o criminoso, mas reduz drasticamente o número de suspeitos, fornecendo pistas valiosas sobre a família da qual ele pode vir. A partir daí, os investigadores podem construir árvores genealógicas e concentrar os seus esforços de maneira muito mais estratégica. A Sophie declarou: "Quando li sobre Ingrid Kijkaert, percebi pela primeira vez que a nossa pesquisa poderia realmente fazer a diferença na solução desses casos de assassinato. Me senti pessoalmente conectada a Ingrid. Ambas temos raízes flamengas ocidentais e na época em que eu soube desse caso, eu tinha 26 anos, a mesma idade que ela tinha quando foi assassinada. Desde então, encontrei os pais dela várias vezes e, honestamente, já passou da hora de começarmos a trabalhar nesse caso." Esse avanço abriu uma nova perspectiva para a investigação, transformando uma busca que antes dependia apenas de coincidências diretas em um método estratégico de rastreamento familiar, aumentando significativamente as chances de identificar o assassino da Ingrid, mesmo décadas após o crime. Por muito tempo, o cromossomo Y foi considerado irrelevante, transmitido de pai para filho e pouco informativo. Hoje, os cientistas forenses, como a Sophie Claerhaut, mostram o seu potencial em casos arquivados. Ela usa o cromossomo Y para identificar parentes masculinos do agressor, mesmo distantes, permitindo reduzir drasticamente o número de suspeitos sem que o próprio criminoso forneça DNA. A Sophie explicou que o cromossomo Y, apesar de ser chamado de deserto genético por conter poucas informações sobre aparência ou funções genéticas, é transmitido quase que intacto de pai para filho. Enquanto primos de segundo grau compartilham apenas 12,5% do DNA, 95% do cromossomo Y é idêntico. Isso significa que não é necessário encontrar um parente mais próximo do agressor, como um pai, ou um filho, ou um irmão, por exemplo. O DNA de um primo distante pode ser suficiente. No caso da Ingrid, a comparação do cromossomo Y do DNA encontrado na cena do crime com amostras de homens de vizinhanças específicas poderia indicar parentes do assassino. Em 2022, mais de 750 homens forneceram seu DNA na esperança de que isso pudesse ajudar a resolver o caso do assassinato da Ingrid. No entanto, antes que a técnica pudesse ser implementada, uma nova lei precisava ser aprovada. E em fevereiro de 2024, o parlamento belga aprovou uma nova lei de DNA, impulsionada pelo trabalho da Sophie Claerhaut. Essa nova lei permite que os investigadores rastreiem parentes do perpetrador e realizem análises de DNA mais detalhadas em casos arquivados. Em março de 2024, o Ministério Público da Flandres Oriental confirmou que a lei seria aplicada no caso da Ingrid, marcando uma nova fase na investigação. Em 2 de agosto de 2024, 150 homens em toda a Bélgica foram convocados a fornecer amostras de DNA para avançar na investigação do assassinato da Ingrid. Alguns haviam se voluntariado em 2022, estavam no meio daqueles 750. Outros forneceram DNA em anos anteriores e alguns foram chamados pelo Ministério Público de Ghent.
O primeiro a ser submetido a esse novo teste, a pedido do juiz de instrução de Bruges, foi Mark Gevert. Condenado à prisão perpétua por um duplo homicídio cometido em Bruges no verão de 99, ele comentou sobre o caso. Eu conhecia bem a Ingrid na época. Aluguei um pequeno apartamento em uma rua próxima à Praça Heldenplein por meio da sua imobiliária. Eu ainda era jovem e trabalhava como pescador, mas fui negligente no pagamento do aluguel e acabei sendo despejado. O Mark Gevert ficou surpreso quando 2 investigadores chegaram à prisão para coletar uma amostra do seu DNA. Fiz o teste voluntariamente porque sei que não tive nada a ver com a morte da Ingrid. Tinha um álibi, estava em Amsterdã naquele dia e pude comprovar com passagens de trem e reserva de hotel. O teste deu negativo. Considero o que aconteceu muito triste e me sinto profundamente solidário com os pais da Ingrid, que ainda não sabem quem matou a sua filha. Eu espero viver o suficiente para ver esse caso resolvido, disse o Mark. Ele é um assassino muito solidário e que gostava muito da Ingrid. Eu fiquei muito surpresa. Foi por isso que eu incluí isso aqui, entendeu? Ele era só coincidência. Ele foi um cliente da Ingrid, conhecia, gostava muito dela. Assassinou 2 pessoas depois, coisa que não teve nada a ver com esse caso, entendeu? Uhum. Mas ele ficou muito triste e se sente muito solidário à família da Ingrid. Olha aí. Essa não é a primeira vez que o Mark é considerado suspeito nesse caso. Ele realizou o primeiro teste de DNA em 91, o ano do assassinato, e outro teste 4 anos depois, ambos com resultados negativos. Como o Mark ainda não estava registrado no banco de dados de criminosos condenados em 2024, uma nova amostra foi coletada prioritariamente e foi testado de novo com resultado negativo pela 3ª vez. Acho que dá pra gente ter muita certeza que o Mark não matou a Ingrid, né? Nunca vi isso. A polícia também recorreu à fenotipagem genética, um método que analisa o DNA para prever características físicas e as origens de uma pessoa. De acordo com os resultados, o assassino da Ingrid era provavelmente um homem da Europa Ocidental, com cerca de 40 anos na época do crime, em 91. Se ainda estiver vivo, hoje teria em torno de 70 anos. Esse é o primeiro caso na Bélgica em que a justiça autoriza o uso da fenotipagem. Com essa técnica, é possível estimar a idade aproximada, região de origem, cor dos olhos e do cabelo, entre outros traços. Embora os resultados não sejam considerados provas, eles servem como pistas valiosas para orientar a investigação e reduzir o círculo de suspeitos. Os especialistas ainda não avançaram na determinação da cor do cabelo e dos olhos do assassino da Ingrid, já que consideram essa etapa menos prioritária e potencialmente sujeita a erros. Mesmo assim, o perfil obtido já oferece aos investigadores uma base inédita para refinar a busca pelo autor do crime. Até o momento, os investigadores ainda não divulgaram nomes ou indiciaram suspeitos, mas os pais da Ingrid, que estão atualmente com 88 e 83 anos, afirmaram que esse é o momento mais otimista que eles já viveram quanto à possibilidade do caso finalmente ser resolvido. Eu vou interromper o caso da Ingrid rapidinho para pedir para vocês ajudarem o Detetive do Sofá. O melhor jeito de ajudar é apoiando o podcast. Tem o link aqui embaixo da Apoia-se e da Aurelo, onde você pode fazer o seu apoio. A contribuição de cada apoiador é fundamental. Então, se você quer ajudar esse programa que está te entretendo há quase 50 minutos, impedindo que você ouça as vozes da sua cabeça, acesse os links e larga uns 10 reaisinhos na Aurelo ou no Apoia-se. Lembrando também que a gente precisa de voto para passar para a próxima fase do Prêmio MPB. Só precisa votar uma vez, então vota lá. Quem não votou ainda, o link está aqui embaixo também. Vários possíveis motivos foram levantados ao longo da investigação. Entre eles, problemas pessoais e fraudes imobiliárias, mas todos acabaram levando a becos sem saída. Uma das primeiras teorias se concentrou justamente nas fraudes do setor imobiliário.
Naquela época, golpes envolvendo a venda de terrenos fictícios eram frequentes em Knocker-Heist. A Ingrid tinha conhecimento dessas práticas, se opunha a elas e chegou a comentar com amigos que não queria se envolver nesse tipo de negócio. Ela até cogitava denunciar as autoridades. Pouco antes de morrer, ela contou durante um jantar que ouvira informações detalhadas sobre essas fraudes, e desde então ela confidenciou a pessoas próximas que sentia que estava sendo seguida. Isso alimentou a especulação de que alguém poderia ter tentado silenciá-la para evitar que ela fosse à polícia. Outros descartaram essa hipótese. Se a jovem gerente da Agencia Atlanta estava ciente dessas irregularidades, então muita gente também estava. Desde quem lhe contou até todos com quem ela compartilhou o boato. Nesse cenário, não fazia sentido eliminar apenas a Ingrid. Outra possibilidade levantada foi a de um cliente insatisfeito, alguém que se sentisse enganado numa negociação e buscasse vingança. Mas a polícia considerou improvável. Nesses casos, seria mais comum que o cliente recorresse à justiça ou descontasse sua raiva contra a agência imobiliária, e não de forma tão brutal contra a corretora. Apesar da teoria da fraude imobiliária ter sido investigada, nenhuma pista concreta surgiu. A Ingrid parecia ser uma jovem respeitada e todos com quem a polícia conversou afirmaram gostar muito dela. Desde o início, os investigadores acreditaram que o assassino da Ingrid era alguém que ela conhecia. Nada foi roubado, não houve sinais de agressão sexual e a brutalidade do ataque indicava algo mais pessoal, um crime motivado por ódio, rancor ou ciúme. A escolha do local também reforça essa ideia. É improvável que um estranho a tivesse confrontado na escada do prédio, um espaço onde moradores podiam surgir a qualquer momento. O agressor parecia conhecer a rotina da Ingrid e até mesmo as suas condições de vida. Há outros indícios de proximidade entre os dois. Por que um desconhecido tocaria o interfone dela tarde da noite? A Ingrid dificilmente abriria a porta para alguém que ela não conhecia. Além disso, não há relatos de gritos de socorro durante o ataque, algo esperado caso ela fosse surpreendida por um estranho. Diante de alguém próximo, no entanto, é plausível que ela tenha tentado dialogar, buscando acalmar a situação antes que a violência explodisse. Alguns ainda acreditam que o homem que enviou o cartão de Dia dos Namorados seja o verdadeiro culpado. Segundo essa teoria, ele teria contratado um assassino profissional para executar o crime, enquanto criava um álibi incontestável ao embarcar num navio para o Canadá. Nossa, me perdeu aí. O quê? Não, assim, eu acho interessante a ideia desse cara ser o assassino, mas aí, como é que ele fez isso? Na verdade, o cara que era um stalker, perseguidor, Contratou na verdade alguém. ele contratou Não, alguém. é. Gente, puta. Os investigadores consideram muito improvável a participação de um assassino profissional. Um matador de aluguel teria agido de forma mais eficiente, provavelmente usando uma arma de fogo. E mesmo que optasse por uma faca, dificilmente teria desferido 62 facadas, um número que revela ódio e descontrole, e não frieza e precisão. Além disso, deixar um rastro de sangue aumenta absurdamente o risco de ser detectado, algo que um profissional evitaria a todo custo. Outro detalhe reforça essa visão: o carro vermelho visto próximo ao local do crime. Se realmente pertencia ao assassino, o fato de estar mal estacionado e chamando a atenção contrasta com o perfil de alguém experiente. Um profissional jamais arriscaria se comprometer de maneira tão descuidada. O incidente de 89, quando a Ingrid sofreu um ferimento profundo de faca na coxa, ainda me intriga bastante. Ela explicou ter sentado acidentalmente numa faca de cozinha, mas essa versão foi recebida com ceticismo. Alguns acreditam que não se tratou de um acidente, e sim de um ataque que a Ingrid teria minimizado ou ocultado por razões desconhecidas. Seria possível que o agressor de então fosse o mesmo homem que 2 anos depois a matou?
a dúvida permanece. A policial Saskia Buiser declarou que acredita que o assassinato da Ingrid foi motivado por obsessão. É possível que tenha sido um acerto de contas no mundo imobiliário. A Ingrid era uma mulher de negócios durona, mas 62 facadas? Isso não é uma briga que saiu do controle. A Ingrid tinha que morrer, declarou a Saskia. A teoria mais aceita pelos investigadores, e também é a teoria em que eu acredito, é que a Ingrid foi morta por um perseguidor ou admirador rejeitado. Os atos que antecederam o crime reforçam essa hipótese. Não só ela recebeu cartas de amor do farmacêutico da Antuérpia, como ela ainda recebeu os cravos roxos que ela odiava e ainda teve o toque do interfone e a batida na porta em plena noite. E, por fim, a brutalidade do ataque, um nível de violência que aponta para um motivo pessoal e profundo. Eu acredito que a Ingrid pode ter tido algum tipo de relacionamento secreto antes dela ter começado a namorar com o Luke. Vocês devem lembrar que eles estavam juntos há 3 meses, quando ela faleceu. Esse homem podia ser casado e com família, ou ter algum outro impedimento que fazia com que ele não pudesse tornar pública a ligação entre os dois. Esse homem tinha cerca de 40 anos, algo confirmado mais tarde pela análise de DNA. Cansada da situação e determinada a seguir em frente, a Ingrid deve ter terminado esse relacionamento ou caso que ela tinha. Quando ela foi assassinada, ela já tinha um novo namorado e estava levando uma vida agradável e normal. O ex pode não ter aceitado a rejeição. Ele pode ter planejado matá-la no dia 13, 3 dias antes, quando tocou o interfone e bateu na porta. Mas naquele dia, quem atendeu o interfone foi o Luke, o namorado da Ingrid. Então o ataque teve que esperar. No sábado seguinte, a Ingrid quebrou a rotina e permaneceu em Nocker-Heist para o almoço. Ele a seguiu, e quando ela entrou numa padaria, ele presumiu que ela voltaria para o apartamento, correu até o prédio, entrou com outro morador ou algo assim e subiu até o 7º andar. Ali, num corredor quase deserto, ele esperou. Assim que o elevador abriu, ele atacou. A Ingrid resistiu, tentou escapar, mas foi golpeada repetidas vezes até cair. O homem continuou tomado pela fúria até ser interrompido pelo barulho do elevador, quando a vizinha estava chegando. Ele fugiu em seguida, deixando o corpo dela ensanguentado na escada. Na pressa, empurrou a porta de vidro do prédio com a mão suja de sangue, mas ao ver pessoas na fila do caixa eletrônico logo ao lado, ele se recompôs e saiu calmamente. Só então ele pode ter percebido que também estava ferido. O crime foi planejado? Eu acredito que sim, mas não em cada detalhe. O assassino não escolheu a escada de antemão, apenas aproveitou a oportunidade. Matar a Ingrid na rua seria muito arriscado. Na imobiliária, seria quase impossível. Então, ele acabou tendo que dar um jeito de entrar no prédio e esperar pelo momento certo. O mais frustrante é que havia sinais claros de perseguição e a polícia esteve no local logo depois do crime. Ainda assim, o homem que era 99,9% o provável assassino conseguiu desaparecer. Os pais da Ingrid, o Georges e a Marie-Joseph, participaram de praticamente todos os programas investigativos desde a década de 90, revelando detalhes do caso e pedindo ajuda para encontrar respostas. Todos os anos, eles realizam uma cerimônia em memória da filha, e todos os anos os detetives de Bruges comparecem. Um investigador ainda trabalha ativamente no caso. Mais de 2.000 pessoas já foram interrogadas e o arquivo hoje ocupa 28 caixas. A dificuldade é que eles não sabem o motivo do assassinato. Foi o que um dos policiais que acompanham a investigação comentou em um desses memoriais da Ingrid. Quem matou a Ingrid Kaikart, ou por que ela teve que morrer, continua sendo um mistério. Mesmo após mais de 3 décadas, o Georges e a Marie-Joseph ainda aguardam a verdade. Aprendemos a conviver com isso.
Mas ainda é difícil poder visitar a nossa filha apenas no cemitério. Tudo o que queremos é saber quem cometeu o crime e por quê. Se o tribunal não puder puni-lo depois de 30 anos, que assim seja, contanto que nós saibamos, desabafou o Georges. Mas o crime não prescreveu ainda não, na Bélgica, tá? Então, se o assassino for pego, mesmo agora que já se passaram 34 anos, ele ainda vai responder pelo que ele fez. A Marie-Joseph relembra um impacto devastador. O assassinato virou nossas vidas de cabeça para baixo. Naquele mesmo ano, fechamos a nossa padaria. Não queríamos nos entregar à depressão. Vimos outro casal definhar após perder um filho e não queríamos esse destino. Então seguimos em frente, mesmo com todas as dificuldades. Viajamos com frequência, tentamos encontrar novos caminhos. Mas a dor permanece. Perdemos a nossa única filha, então nunca tivemos netos. Nós também somos vítimas, disse o Georges. A Marie-Joseph completou. Espero que ainda tenhamos uma resposta. Que o agressor seja punido já não é o mais importante. Carregar um segredo desses por tantos anos deve ter sido um castigo por si só. O que eu preciso saber é quem matou a minha filha e, acima de tudo, por quê. Até hoje eu não consigo entender. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa queridíssima apoiadora Flávia Machado. Muito obrigada pelo seu apoio, Flávia. Obrigada por você ser tão ativa no nosso grupo do Detetive de Sofá no Telegram, por você estar sempre comentando nos nossos posts no Instagram. Acho que ela deixa comentário no Spotify também. Ela tá ouvindo o episódio antigo, ela vai lá e comenta. É assim que eu gosto. Exatamente. Então, Flávia, você é um exemplo para os apoiadores e para os ouvintes em geral. Sejam como a Flávia. E se você também quiser se tornar um apoiador e ganhar uma dedicatória e tal, vai lá no Orelo ou no Apoia-se e vem apoiar o Detetive do Sofá. Certo, Alexandre? Certo. Quem matou a Ingrid Kaikart? Será que esse foi um crime passional? Um amante rejeitado em busca de vingança? Um admirador ou stalker anônimo? Será que o assassinato foi relacionado com a imobiliária? Mas aí por que 62 facadas? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou então comenta lá no Spotify ou no seu player preferido, né? Onde você escuta seus podcasts. E vem me dizer o que você achou desse caso, se você já tinha ouvido falar dele e qual a sua teoria preferida. O que você acha que aconteceu com a Ingrid, certo? Certo. E se você não deu 5 estrelas ainda, dá 5 estrelas. Só Eu porque mereço sim. 5 estrelas. Merece 5 estrelas. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.